geração incrédula. Precisa de sinais e maravilhas para crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Elias usou a sua capa para atravessar o Rio Jordão. Com a sua capa, ele enrolou e bateu nas águas, e as águas abriram-se. Então Elias e Eliseu atravessaram por terra seca. Moisés usou o seu cajado para abrir o Mar Vermelho. Jogou o seu cajado no chão e ele se transformou em serpente. O cajado de Moisés foi estendido para trazer as pragas ao Egito. Moisés estendeu o cajado sobre o rio Nilo e as águas do Nilo viraram em sangue. A sombra de Pedro curava. Elias orou ao Senhor e pediu que não chovesse por 3 anos. E assim aconteceu. E depois de passado 3 anos, Elias orou novamente e a terra voltou a frutificar pelas chuvas que foram enviadas pelos céus. O poder não estava na capa de Elias, nem no cajado de Moisés, nem na sombra de Pedro. O poder está em Deus, que dá a autoridade para que esses homens utilizem do seu poder na terra. O poder pela fé. Geração incrédula e perversa. Diz, isso acontecia no passado, pelos apóstolos e pelos profetas. Mas hoje, muitos não creem nos milagres. Homens e mulheres de pouca fé. O Deus de ontem, será que não é o Deus de agora? Geração fria, sem discernimento espiritual. Deus diz, o meu povo perece por falta de conhecimento, o conhecimento da palavra de Deus. Por que tão poucos milagres é visto no nosso tempo? Deus nos diz, meu povo, não seja como meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Não creem em milagres, não usam o poder e autoridade do nome de Jesus, não usam a fé e questionam quem as usa. Dizem, esses querem ser mais santos que nós, esses querem aparecer. Jesus encontrou resistência entre os seus, entre os religiosos, os fariseus e os mestres da lei, entre aqueles que conheciam profundamente a palavra e continuam nos dias de hoje enganando o povo, dizendo que não é possível mais ver milagres que aconteciam no passado porque eram feitos apenas por apóstolos e profetas. Muitos têm enganado o povo de Deus. Usam o povo, enganam as pessoas, fazem o povo pedir, mas não fazem o povo buscar intimidade com o Senhor, buscar se aprofundar com a palavra do Senhor, ter discernimento sobre o que Deus fala para nós. Usam o povo, levando de um lado para outro e fazendo conforme as suas doutrinas. Muitos são enganados e poucos questionam o que está acontecendo dentro dos templos. Jesus avisou, lobos em pele de cordeiro. A quem muito é dado, muito será cobrado. A quem muito é confiado, muito mais será pedido. E a conta vai chegar. Dizem, venham, venham, hoje é noite de milagres. Como se Deus o servisse no momento que eles escolherem. Como se Deus fosse servo deles. E o povo vai. Como se Deus estivesse ali para servi-los com pedidos e desejos que eles querem. Mas não olham para dentro de si, não olham para o seu coração. As igrejas lotam quando tem campanha de cura, campanha para alcançar o seu milagre, campanha para conseguir algo. As igrejas lotam,
Mas quando fala em oração, quando fala em comunhão, quando fala em palavra, as igrejas esvaziam. Não são todas. São aquelas que usam da prosperidade para chamar as pessoas para dentro das igrejas. Fazem a campanha do dinheiro parcelado em 12 vezes. Dizem, deem tudo o que tem. Traga tudo o que você tem. Coloque no altar tudo o que você tem para o Senhor. Pedem dinheiro e mais dinheiro, como se Deus quisesse o seu dinheiro como sacrifício. O sacrifício quem fez foi Jesus. Foi Ele que morreu na cruz para nos salvar. Foi Ele que levou os nossos pecados. Deus não quer sacrifício de tolo. Deus não quer o seu dinheiro. Deus, Ele quer o que tem dentro de você, a sua essência, o que está voltado para Ele. Ele quer conhecer você mais de perto. Ele quer intimidade com você. Comunhão não é o seu dinheiro que Deus quer. Não é dando o seu dinheiro que você vai comprar alguma coisa de Deus ou que você vai fazer alguma barganha com o Senhor. Mamon está dentro dos templos. Lobos em peles de ovelha exaltam os que dizimam, correm atrás dos mais favorecidos. E aqueles que podem dar é chamado lá na frente para que seja abençoado, enquanto os pobres e humildes assistem, fazendo de tudo para também dar o que pode. E se não der, são marginalizados, chamado a atenção, por vezes humilhado dentro das suas congregações. O que está em questão não é valor, não é quantidade, é gratidão. Jesus olhou e viu os ricos trazendo as suas contribuições e colocando na caixa de ofertas. E viu também uma viúva muito pobre. Ela trouxe ali 2 pequenas moedas e colocou também dentro da caixa de ofertas. E Jesus disse: aquela mulher deu mais do que aqueles homens ricos, porque ela deu com o coração, ela deu com gratidão, ela deu porque ela queria agradar ao Senhor, porque ela não tinha mais nada. Então ela deu tudo o que tinha. Mas invertem esses papéis. Deus vê a intenção, vê o coração e não a aparência. Muitos estão sendo enganados. Não se engane. O sacrifício que Deus quer de você é intimidade, é busca, é se aprofundar na sua palavra. Jesus já pagou o preço, já levou as nossas transgressões. Quando você for ofertar ou dizimar, dizime com o seu coração, com gratidão, porque você sabe que a obra precisa. Deus diz: aqueles que têm os meus mandamentos, este é o que me ama. Jesus diz: aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Leiam a Bíblia. Deus se revelará a você. Se aprofundem na palavra do Senhor. É isso que Deus quer de nós. Ele quer conhecimento. Ele quer intimidade. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, aqueles que amam a Deus fará aquilo que é da vontade do Senhor. Não por obrigação, não por um simples mandado ser feito. Não é fazer de qualquer jeito, mas é se entregar de corpo e alma ao Senhor. Confiar que Ele é contigo, que Ele tem guardado a sua vida. Confiar, ter fé, porque segundo a sua palavra, tudo coopera para o bem daqueles que o amam e daqueles que são chamados segundo o seu propósito e que fazem verdadeiramente a vontade do Senhor. Muitos dizem: eu creio em Jesus. Falam com a boca, mas o coração está longe do Senhor. Os verdadeiros cristãos são diferentes. Aqueles que realmente estão em Cristo são transformados.
As coisas velhas ficaram para trás. O velho já não existe mais junto dele. Transformaram-se em pessoas melhores. Arrependeram-se dos seus pecados. Buscam ser melhores cada dia. Arrependeram-se das suas transgressões. Esses são os verdadeiros cristãos. Se você não mudou, se você não é uma nova criatura, você ainda não está em Cristo. Ah, meu irmão, a porta estreita é essa que leva à salvação. Mas muitos passarão pela porta larga. Peça o que você precisa do Senhor. Use a fé. Confie no Senhor verdadeiramente. Creia e receberá. Com fé, Elias usou sua capa. Moisés usou seu cajado. Muitos dizem, é simbolismo, mas não é. Mas cuidado para não ser enganado. Ao usar sua capa e Moisés o seu cajado, ele usou da fé. A fé, ela pode ser usada de várias formas e maneiras. O que você não pode é idolatrar objetos. É dizer que vai colocar um determinado objeto e aquele objeto ele vai abençoar a sua vida. Não, porque os objetos eles são apenas instrumentos que podemos utilizar como fé, assim como a capa de Elias e o cajado de Moisés. Não é a toalha ungida que vai curar, não é a toalha usada, não é a vassoura ungida que está sendo vendida. Não é isso que vai curar. O que vai curar é a sua fé, assim como o Senhor disse. Aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela disse, se somente eu tocar na sua roupa, eu serei curada. Não foi a roupa de Jesus que curou. O que curou foi a fé daquela mulher. E o Senhor disse, de mim saiu poder. E a mulher falou, foi eu, Senhor, que o tocou. E o Senhor viu que tamanha fé havia naquela mulher. Porque ele não precisou fazer nada, mas ela teve fé o suficiente, que bastava tocar nas suas roupas e ela seria curada. E assim foi. Então, meu irmão e minha irmã, não se iludam quando falarem para você sobre simbologia, simbolismo, mas saibam separar a idolatria. Usem a fé de vocês. Consagrem a casa de vocês, consagrem o alimento de vocês, agradeçam pelo alimento. O Senhor nos diz, a palavra ela tem poder e o poder está na língua. E quem bem souber usar, muito comerá do seu fruto. Profetize, libere bênçãos. Há quem diga, muitos pastores, os profetas ficaram no passado. Mas não, meu irmão. O Senhor nos deixou a autoridade da sua palavra. Então profetize sobre a sua casa, libere bênçãos sobre a sua família, sobre seus negócios, sobre seus estudos, sobre seus planos, sobre a sua vida. E creia, e assim receberá. Lembre-se, use sempre o nome de Jesus, porque Ele foi o Cordeiro Imaculado, que se entregou ao mundo por nós. Ele foi o sacrifício. E acontecerá nos últimos dias, assim diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os seus jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Então, meu irmão, use a palavra para edificar a sua vida, para profetizar sobre a sua família. Tenha fé, faça com fé e confiança no Senhor. Peça a Deus que retire as escamas dos seus olhos, que abra os seus olhos espirituais e a sua mente, para que você perceba tudo o que está acontecendo ao seu redor. Não aceite qualquer tipo de palavra, mas busque
primeiramente confirmar na palavra do Senhor. Amém? Que seu dia seja uma bênção. Glória a Deus por essa palavra. Aleluia. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais.